Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Online. Neste dia nós estaremos estudando a lição número 3, que tem por título O Homem. E antes de entrar na lição, eu gostaria de ler Gênesis capítulo 1, verso 23, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Baseado nesse texto, nós estaremos falando sobre a criação do homem, nós estaremos falando sobre a sua origem, a queda e o estado atual em que o homem se encontra. Pensando nesse tema, de acordo com o versículo e a lição que nos está proposta, nós vamos ver como o homem foi criado em uma visão humana e em uma visão bíblica. E quando nós pensamos na visão humana, nós sabemos que o evolucionismo é que define a criação do homem de uma forma humana. E o que é o evolucionismo? É uma teoria que ensina que todos os seres vivos junto aleatoriamente de elementos, ou seja, que todas as coisas que existem hoje surgiram sem que houvesse um planejamento prévio, sem que houvesse um direcionamento de alguém. Mas essa teoria não é uma lei, pois até hoje não há uma prova concreta e real de que ela é verdadeira. E aí nós vamos ver o que a Bíblia nos diz acerca da criação de Deus, quando lá em em Gênesis 1:1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz que a criação foi obra da mão de Deus. Aquele Deus, o nosso Deus, que na lição anterior vimos que é infinito, que é onipotente, que é onipresente, Ele é o Criador de todas as coisas. E Isaías capítulo 45, verso 18 vai dizer: Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu, o Senhor, e não há outro. Nosso Deus, Ele criou todas as coisas. E Deus não criou o ser humano por mero acaso ou capricho. Nós fomos chamados à existência como um resultado do propósito de Deus através da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, que nos diz: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra. O homem, conforme a palavra de Deus diz, ele foi criado da terra, do pó da terra. O homem foi criado com livre-arbítrio. Deus, quando criou, formou o homem do pó da terra, ele deu liberdade ao homem de escolha. E a palavra de Deus ainda vai dizer que viu Deus que isso era muito bom. E quando Deus criou o homem, ele colocou ele para dominar a terra. Tudo que Deus viu que era bom, Deus disse ao homem: estará sobre o seu governo. O homem, em 1 Coríntios 10, 23, está dizendo assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Quando Deus nos criou, Deus nos deu o poder de escolha. Cada pessoa tem o direito de escolher amar a Deus ou não, de obedecer a Deus ou não. Quando Deus fez o homem, Ele tinha um único propósito em mente: fazer o homem feliz, estar em comunhão com Deus e ser obediente a Ele. Esse era o propósito de Deus na criação do homem. E o principal propósito é criar, ser criado para glorificar a Deus em todas as coisas.
Quando nós glorificamos a Deus, estamos cumprindo o propósito de Deus na criação do homem, que por amor fez a cada um de nós. Mas, infelizmente, não permaneceu assim essa criação perfeita de Deus, que a Bíblia diz que Deus se alegrou e que Deus fez por amor e que fez para que fôssemos felizes no mundo e obedecê-lo. Infelizmente, este homem veio a cair. E essa queda permitiu que os homens pudessem ver o lado ruim daquilo que Deus fez. Deus fez o homem para viver em paz, mas a desobediência afastou o homem de Deus. Deus permitiu que o homem comesse de todas as árvores do jardim, porém a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não lhe foi permitida comer. Mas o homem, persuadido pelo diabo, transgrediu voluntariamente a vontade de Deus. E pela sua desobediência, ele perdeu a comunhão com Deus e se separou de Deus. Por consequência disso, toda a humanidade foi condenada e separada da santidade de Deus. Lá em Romanos 3:23 diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, propensos para o mal, e com isso todos os homens foram condenados à morte espiritual. Toda a humanidade foi condenada à morte eterna. Lá em Gênesis 3:19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Essa é a consequência da queda do homem, da desobediência a Deus. O homem que foi colocado diante de Deus os banquetes, os manjares, as coisas maravilhosas, um mundo perfeito, um mundo sem dores, um mundo sem problemas, um mundo sem doenças, sem violência, sem desamor. O homem perdeu tudo isso por causa da desobediência. Isso não é diferente de nós hoje. Não é diferente do que nós estamos vivenciando nesses dias. Nós poderíamos estar felizes desfrutando deste mundo maravilhoso, mas nós desobedecemos a Deus, e isso por natureza. Hoje, o homem, a imagem e semelhança de Deus, está completamente condenado ao pecado, completamente condenado à morte. E além disso, o próprio Deus, por sua infinita graça, apesar de tudo que o homem fez, ele ainda nos estende a mão através de seu Filho Jesus Cristo. Com a queda, o homem passou a ter uma natureza corrupta e impossibilita a realização de qualquer visão espiritual. É por isso que nós observamos muitas teorias acerca da criação do homem. Muitos, por causa da consequência do pecado, querem desfazer da existência desse Deus poderoso. Mas Deus é tão maravilhoso, tão gracioso e tão misericordioso com a humanidade, que Ele não quer que a humanidade se perca. E Ele fez um plano para o homem. Este ponto enfatiza a verdade bíblica de que, se não for pela graça salvadora, o homem nunca escolherá a Deus. A única maneira do homem voltar a seguir ao Senhor e ter uma comunhão com Deus que agrada é se arrepender dos seus pecados. E Deus intervém na vida do homem, transformando aquele homem que estava condenado à morte eterna. Deus, através de Jesus Cristo, nos dá uma nova oportunidade de receber as promessas dele desde a nossa criação. Os efeitos da queda do homem também atingiram a sua terra física e toda a criação. Lá em Romanos 8, 20 e 22 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora.
O homem, a coroa de Deus caiu e sua desobediência trouxe consequências terríveis a toda a humanidade. Hoje nós estamos chorando. Muitos hoje estão sofrendo. Muitos estão morrendo. Muitos estão aflitos e sem saber o que fazer, que direção tomar, como será o futuro da humanidade. E aí, muitos estão perguntando, por quê? O que está acontecendo? Qual a causa de tudo isso? E a Bíblia vai dizer, a desobediência do homem a Deus. A causa se resume nisso. Desde a sua criação, quando Deus fez tudo perfeito, o homem desobedeceu e sofreu as consequências. Até hoje, não é diferente. A desobediência nos afasta de Deus e nós sofremos as consequências. Nós não podemos acusar um ao outro, mas precisamos parar para fazer uma reflexão interior daquilo que eu tenho feito diante de Deus, da minha vida como criação de Deus, como eu estou diante do Senhor. Ele me criou, Ele me pôs no mundo, Ele prometeu a mim uma vida repleta, cheia de perfeição. Mas por causa da minha desobediência ou não, como será que eu estou diante do Senhor? Nós precisamos fazer essa reflexão neste dia, neste momento, e parar para pensar, se todo homem, como a Bíblia diz, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está dizendo para nós, povo de Deus, que se nós clamarmos ao Senhor, se nós nos humilharmos na presença dEle, nós vamos ver a terra curada, nós vamos ver a nossa vida curada, nós vamos ver a nossa família curada, porque Ele quer restaurar a sua nação, Ele quer restaurar a sua criação. Concluindo essa pequena síntese da nossa lição, eu separei aqui 3 pontos que diz assim: o homem foi criado para glorificar a Deus e viver na terra feliz. Esse é o propósito de Deus. E vamos imaginar, diante do quadro que nós estamos vivendo, será que Deus está feliz com a sua criação hoje? Será que Ele se alegra em ver tudo o que está acontecendo? É hora de parar para pensar. Eu, como criatura de Deus, como criação de Deus, preciso pensar que eu devo alegrar ao Deus que me criou, porque eu fui criado com este propósito. O homem pecou e trouxe consequências lastimáveis para toda a humanidade, começando pelo primeiro homem, Adão. Essas consequências nós sentimos até hoje, mas pela graça de Deus, nós podemos nos arrepender de nossos pecados e ter um novo encontro com Cristo, ter um novo encontro com Deus e reencontrar a felicidade verdadeira. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Meu querido irmão, minha querida irmã, quero finalizar esta lição dizendo para você: você foi criado para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. E mesmo em meio a qualquer situação que venhamos a enfrentar, Ele quer nos ver felizes. Ele quer nos ver em comunhão com Ele. Aproveite este momento, este período de quarentena e busque ao Senhor. Se consagre diante dEle. Eu tenho certeza que a promessa do Senhor para a sua vida será realizada.
Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma semana de vitória e vamos seguir, obedecer as regras para que possamos estar felizes com nossa família. Oremos pelos que necessitam e tenhamos uma semana de vitória em nome de Jesus.